Olá, tudo bem? Eu sou Robson, somos R6, juntos somos mais família. Agora são 11h35 de um novo dia. Eu quero deixar para vocês mais uma mensagem de Deus para abençoar a sua família. Alguém me perguntou por que as famílias, os casamentos, estão sendo destruídos com tanta facilidade. Daí eu já respondi a primeira questão dizendo que tudo que começa certo tende a dar certo, mas o que começa errado tende a dar errado. Então precisamos começar certo. E a segunda coisa que eu vejo é que o casamento é destruído quando um ou outro começa a dar ouvidos à voz que não é a de Deus. Vou repetir. Quando um ou outro começa a dar ouvido a uma voz que não é de Deus. Vejamos. Gênesis, capítulo 1, fala sobre a criação da terra e os animais. Já o 2 e o 3 nos fala que Deus concluiu a criação e aí ele criou o homem e viu que o homem não era para estar só. Então ele pensou: todo animal tem a sua fêmea e é feliz, mas o homem não tem com quem desfrutar a sua alegria, ou não tem alguém para estar ao seu lado no momento de tristeza. Então ele fez Adão cair no sono, retirou uma das suas costelas. Eu já falei que a costela é a parte que cobre o coração, protege o coração, e a mulher tem essa finalidade de proteger o coração do homem. É uma função muito importante. E ele disse assim: olha, está aqui uma mulher que veio para lhe auxiliar, não veio para ser capacho, nem veio para ser cabeça. Ela veio para estar ao seu lado, lhe auxiliando. E aí ele falou: então tá bom, essa é carne da minha carne e osso do meu osso. Aí Deus diz que agora serão os dois uma só carne. E dá um conselho: que separe o casal dos seus pais e tenham a sua vida a três. A três? A três. Porque quando nós casamos, existe a condição de o homem, Deus e a mulher. Nenhum casamento é feito fora da vontade de Deus. Porque casamento e família é a ideia de Deus. Então, todo casamento ele é feito a três: o homem, Deus e a mulher. E foi o que aconteceu. A Bíblia diz que Deus ele vinha na viração do dia e conversava com Adão. Mas alguém, Eva, começou a dar ouvidos a uma voz que não era a de Deus. Voz essa que começou a transformar o sinal vermelho em amarelo, que é um grande perigo. Até eu falo que hoje em dia é mais fácil transformar, né, o vermelho, o perigo, no amarelo, porque o amarelo fica entre o vermelho e o verde. E aí leva aos pensamentos e aí vai. Mas, então, Adão e Eva comeram da maçã, cometeram o mesmo pecado. Aí vem o próprio Deus e pergunta: Adão, onde é que você está? Aí ele diz assim: eu estou escondido, porque eu entendi que eu estava nu e tive vergonha e me escondi. Mas Adão, quem foi que mostrou a você que você estava nu? E ele fala assim: foi a mulher que o Senhor me deu.
Daí ele vai até a mulher. Mulher, quem foi que lhe mostrou essa fruta? Foi a serpente que o Senhor colocou no jardim. Então, por causa de uma voz dentro do relacionamento que não foi a vontade de Deus, houve-se essa quebra, essa separação entre o casal. E aí, a consequência, né, que vem depois do sinal de igualdade é que ele diz que é ela e ela diz que é ele. O homem joga a culpa do fracasso do casamento sobre sua mulher. A mulher joga a culpa do fracasso do seu casamento sobre o homem, quando na realidade os dois são vítimas de uma voz que não é a de Deus. E muitas vezes o casamento acaba. O Salmo 1 nos dá uma referência das pessoas que nós devemos nos afastar. Não só como marido, não só como mulher, não só como filho, nem como cristãos que somos. Fala assim, veja só as pessoas que você tem que se afastar para que o seu casamento venha dar certo. Diz assim, a primeira coisa é ele falar assim, bem-aventurado. Bem-aventurado é ser mais que feliz, né? Seja bem-aventurado. Aí ele fala assim, olha, aquele que não segue o conselho do ímpio. Aquele que não segue o conselho do ímpio. Aí eu vejo aqui que ele fala, como é feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Quem são os ímpios? O ímpio significa uma pessoa desumana, uma pessoa desumana, desnaturada, insensível. É aquela pessoa que não tem piedade, age cruelmente, é uma pessoa indiferente, intolerante, intolerável, que comete barbaridade e tortura. Ou seja, se de repente você está se relacionando com esse tipo de pessoa e você termina sendo influenciado por essas pessoas, com certeza o seu casamento ele vai falir. A segunda pessoa na qual você precisa se desligar, se afastar, são os pecadores. Ah, mas quem são os pecadores? O pecador é aquele que é contrário à ética e à moral, vive desrespeitando as leis de Deus. São aqueles que não respeitam os seus líderes em geral, né? E muito menos a lei de Deus. Isso aí nós temos de monte, né? Pessoas que nos cercam, que não respeitam a ética, não respeitam a moral e vive desrespeitando a vontade de Deus. A terceira pessoa que a Bíblia manda eu me afastar para que eu seja mais que feliz, para que a minha família seja abençoada, são os zombadores. Quem são os zombadores? Ou seja, são aquelas pessoas que fazem motim, manifestação para zombaria. Aquelas pessoas que têm atitudes malévolas, irônicas, né? Maliciosas, com o intuito de debochar das pessoas, de fazer chacota, de levar pessoas ao ridículo, de rir de alguém ou fazer pouco caso. Então, eu percebo que quando eu começo a me misturar com esse tipo de pessoa, o meu casamento começa a falir. Porque quando eu me deixo ser influenciado por essa terceira voz, que também estava no jardim e quase destruiu o relacionamento de Adão e Eva,
o meu casamento fica propício também à falência. Mas acredite que Deus é família. Deus não quer que você acabe, que você destrua a sua família, porque a atitude de Deus foi que cada um arcasse com o seu resultado. Ele falou que o homem agora iria trabalhar, né, para manter a família, a mulher teria dores de parto e a serpente rastejaria. Então, no casamento, quando o casamento não vai bem, né, não precisamos acusar a esposa ou acusar o marido, porque o seu marido ou a sua esposa são vítimas, né? E um divórcio é uma guerra. Não há vencedores, só há vítimas. Os filhos são vítimas, a esposa é vítima, o marido é vítima, e aí só o inimigo de nossas vidas, ou até outras pessoas que têm um interesse no término do casamento, é que vão sorrir. Mas por mais difícil que esteja o seu casamento, eu posso garantir: 60% das pessoas que se separam depois acham que poderiam ter tentado um pouco mais e talvez até dado certo. Então fica aí a dica, né? Sou RC, sou mais família e juntos somos mais fortes. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.